Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Túlio Banja e vamos falar hoje sobre os métodos em biomecânica. Os métodos em biomecânica são nada mais nada menos do que todos os procedimentos que utilizamos para fazer a coleta do dado baseado nas leis da física, né? Então nós temos aqui a dinamometria, a cinemetria, a antropometria, a eletromiografia e a termografia. No final dessa aula, nós vamos fazer uma abordagem mais aprofundada na antropometria, uma vez que nas nossas aulas do semestre nós já falamos sobre a parte de cinemática, fizemos o nosso trabalho de cinemetria, falamos sobre a dinamometria, né? E vamos hoje falar também da antropometria. Antes nós vamos dar um conceito de cada um desses métodos, tá? Esse diagrama aqui ele foi proposto por Baumann e Prey, né, em 1996, e eu tomei a liberdade de colocar algo aqui que é a termografia, que é um método que é um pouco novo, né? É um método recente para análise e que a biomecânica tem se apropriado um pouco desse método, né? Então a gente vai falar um pouco sobre ela, né? E também vamos falar um pouco sobre a termografia. Eu queria só deixar um parênteses aqui no início da nossa aula, de que a dinamometria e cinemetria são métodos que vão medir a grandezas newtonianas, né? Então a cinemetria vai medir a velocidade a partir da posição, né? E a derivação dessa velocidade vai ser a aceleração, e a dinamometria vai medir basicamente as forças de reação, né? Tanto as forças de compressão quanto as forças de tensão, a relação das forças em função de uma área, que é pressão, né? Temos também o torque, que é a força multiplicada vezes a distância, né? Aí temos ainda a relação disso tudo, a gente tem a energia, a potência e determinadas forças, tá? A antropometria ela é importante porque ela está relacionada diretamente a algumas questões voltadas para o corpo, né? Então a antropometria entraria como a parte da bio, né? Da questão do ser humano, do biológico, né? Então a antropometria seria a coisa mais próxima dessa relação em relação à geometria e características inerciais do corpo, né? Então a gente vai falar um pouco mais aprofundado mais à frente sobre antropometria. A eletromiografia ela tem uma função de fazer essa aquisição, né, do padrão sequencial da inervação entre sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e unidade motora, tá? A eletromiografia ela não é uma área específica da mecânica, né? Ela é uma área mais voltada para a eletrofisiologia, né? Está relacionado a todo esse funcionamento de ativação de unidades motoras, tá? A termografia também não está contida dentro da mecânica, né? Ela já está em outra área da física, que é a parte da termodinâmica e transferência de calor e todos esses cálculos voltados para essa questão da transferência de calor e da avaliação termográfica ou termométrica, né? A termografia ela também tem o seu pé lá na fisiologia, né? Porque a gente pode falar sobre a questão do controle esse controle da termorregulação, né? Essa palavra estava me faltando, né? Em relação à termorregulação, como é que fisiologicamente o nosso corpo regula essa temperatura, tá? E faz basicamente a avaliação da temperatura da pele,
né, através de infravermelho. Então, nós temos aqui alguns métodos que vamos transcorrer por eles, né? Vamos comentar cada um deles e nós vamos ver a aplicação de cada um, tá? Então, vamos começar pela cinemetria. Cinemetria, como vocês já sabem, é a parte da análise do movimento baseado em variáveis cinemáticas, né? Então, a partir da posição, da velocidade e da aceleração linear ou angular de alguns segmentos, né? A cinemetria ela pode ser medida utilizando apenas duas das três dimensões, e também ela pode ser utilizada utilizando as três dimensões, né? A gente tem aqui o salto em que eu tenho um deslocamento no eixo de X, no eixo de Y e no eixo de Z, né? Como vocês já estão craques na parte da cinemetria, né? Então essa avaliação ela é muito bem-vinda, é muito bem utilizada e muito bem aplicada em relação à nossa área, né? Também temos aqui a questão da avaliação em 3D, né? A gente consegue representar tridimensionalmente o movimento, tá? Para isso a gente precisa de calibrações mais complexas em 3 dimensões. A gente precisa calibrar, em vez de a gente calibrar apenas um plano, a gente calibra um volume, né? Então são avaliações um pouco mais robustas, que precisam de pelo menos 2 câmeras filmando o tempo todo cada um desses pontos aqui que representam o corpo humano, né? Então, normalmente, como se trabalha com redundância, é normal esse tipo de análise trabalhar com 8, 10, 12 câmeras em simultâneo, tá? Outros métodos da cinemetria para análise do movimento a gente encontra, por exemplo, como o velocímetro, né? O velocímetro é um equipamento que pode ser amarrado a um nadador, a um corredor, e à medida que ele vai desenrolando essa carretilha, é avaliado a velocidade dessa carretilha e consegue-se ter uma boa ideia das variações e do deslocamento total do executante. Um outro sistema também que a gente utiliza é a fotocélula, né? Fotocélulas são sensores que travam quando são bloqueados, né? Aqueles sensores que nós utilizamos, sensores de presença, mas só que são sensores que a gente posiciona um em frente ao outro, e quando você passa pelo meio desse sensor, ele dispara ou abre um cronômetro ou fecha um cronômetro de acordo com a configuração que a gente queira, né? Um outro sistema também que é bastante utilizado dentro da cinemetria é o equipamento que avalia a diferença dos deslocamentos baseados em ondas sonoras, né? Que acontece com o radar, né? Então, alguns radares utilizam também para medir não só o deslocamento de bola, como deslocamento também de uma pessoa em uma determinada direção, tá? É semelhante a esses radares aí que fazem a medida portátil lá dos carros lá nas rodovias, né? Nós ultimamente evoluímos um pouco, com essa questão da análise cinemática, né? Existem, né, há bastante tempo já os goniômetros, né, que são equipamentos que conseguem fazer uma medida correta de sua posição em relação a um outro equipamento semelhante, né? Então, à medida que eles vão modificando a posição em relação um ao outro, eles conseguem fazer essa medida desse ângulo, né? Existem outros goniômetros que a gente utiliza, né, que são hastes que a gente coloca numa articulação e na outra colocando o ponto de giro, né, que seria o vértice desse ângulo na articulação, tá? Os acelerômetros eles evoluíram bastante nos últimos anos, tá? O acelerômetro ele parte do princípio do seguinte: ele parte do princípio em que dentro de um determinado equipamento é colocado algumas molas com uma massa conhecida, tá? E aqui nesses pontos fixos nós temos sensores que conseguem medir a quantidade de força que você
aplica neles, né, baseado nessa mola aqui com uma massa conhecida. Então, para a gente saber a aceleração, é fácil, a gente já sabe qual é a massa específica dentro desse sistema, consegue medir a quantidade da força. Se a força é massa vezes a aceleração, se a gente fizer uma inversão aí nessa equação, nós vamos encontrar o valor de uma forma muito fácil de aceleração, tá? Esses acelerômetros estão sendo utilizados bastante hoje, principalmente em algumas atividades em academia, né, utilizando para saltos e outras atividades mais complexas também, né? Esses dados eles podem ocorrer em apenas uma direção ou com acelerômetros que trabalham em 3 dimensões. Então nós temos acelerômetros que são mais complexos, né, que têm essa capacidade de medir essas acelerações em 3 eixos. Uma coisa importante é que esse acelerômetro, né, esses acelerômetros, eles são pequenos e a gente consegue adaptar e colocar em alguns equipamentos, né? Inclusive nos nossos celulares nós temos um acelerômetro que faz a medição da posição do celular, né? E ele faz com que o nosso celular mude a posição da tela de acordo com quando a gente vira o celular. É exatamente o mesmo princípio. Normalmente a gente avalia isso como valores de aceleração, né? Ou podemos também fazer uma avaliação das forças proporcionais à ação da gravidade. Então a gente consegue também medir as acelerações também em força G, né? Quantidade de força G, que é o que a gente tem aqui, mais ou menos o que a gente precisa, né? Hoje em dia a cinemetria ela tem trabalhado bastante com sensores inerciais. Sensores inerciais são acelerômetros mais sofisticados, tá? Que também trabalham com sistemas de posição. Então, eu tenho um acelerômetro tridimensional e esse acelerômetro tridimensional ele trabalha também com um giroscópio, que é um equipamento que define qual é a direção que está sendo tomada. Isso é importante porque normalmente alguns equipamentos utilizam sensores em segmentos, né? Em vez de colocar os sensores nas articulações, a gente coloca os sensores nos segmentos. Isso aqui é muito pequeno, tá, pessoal? Isso aqui é muito pequeno. E conseguimos, né? Esses equipamentos conseguem realizar isso aqui, ó. Né? Então, você tem os sensores mais ou menos próximos aqui, essas caixinhas laranjas aqui, ó. E como eu sei e digo para o sistema quem é quem, ou seja, esse sensor aqui está responsável pelo antebraço direito, o outro sensor pelo braço direito, pelo braço esquerdo, né? E aí, o que acontece? Quando nós conseguimos fazer algum movimento e esses sensores estão ali naquela posição, ele automaticamente cria um avatar do movimento. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos uma liberdade muito grande, principalmente no que diz respeito a questões voltadas para posicionamento de câmeras, né? Por quê? Se eu estou filmando o movimento, eu tenho que tomar muito cuidado com algumas coisas. Por exemplo, a posição da câmera, se vai estar tudo aparecendo, se aquele ponto que eu coloco na articulação ou naquele ponto dentro do segmento vai estar aparecendo. Eu tenho que ter pelo menos 2 câmeras filmando aquele determinado ponto. E aqui com o sensor inercial eu não preciso de câmera nenhuma, posso ir para dentro de um carro, eu posso ir para subir escada, descer escada sem necessidade de estar usando câmera, né? Então esses sensores inerciais eles estão avançando bastante e acho que daqui a um futuro breve nós vamos estar trabalhando muito mais com sensores inerciais do que com câmeras e com filmagem, tá? A dinamometria, a gente já sabe, vai trabalhar com a força e suas variáveis, né? Então, essa aqui você já conhece, né? Uma curva lá do salto com contramovimento, né?
Então, os equipamentos que a gente utiliza na dinamometria são as strain gauge, né? São sensores que são colocados em alguns pontos e medem a deformação. As células de carga. As células de carga são nada mais nada menos do que sensores de força, são strain gauge, né? E aí o que acontece? Nós passamos uma corrente elétrica por ele, né? Como a gente tem também aqui, a gente passa uma corrente elétrica por ele. E quando a gente faz a compressão ou a tensão da célula de carga, ela modifica a corrente elétrica que está passando por ela, e essa corrente elétrica ela é proporcional à quantidade de força que a gente está aplicando a ela, né? Então a gente tem aqui uma aplicação, por exemplo, aqui um trabalho que a gente fez aqui na universidade, que é uma célula de carga para medir o nado amarrado em surfistas, né? Então a gente tem aqui cada pico desse aqui é uma remada do nadador, né? Então a gente está aqui avaliando essa quantidade de força do nadador. É possível fazer isso, tá? Uma outra aplicação da dinamometria é a dinamometria isocinética, né? Que a gente tem um dinamômetro, nós temos um dinamômetro que é posicionado no equipamento. O equipamento realiza um movimento em velocidade constante. Nós aplicamos a força e a força aplicada no dinamômetro é registrada em relação aos ângulos, né? A partir disso a gente consegue saber as diferenças em pico de torque, né? Já que a gente está trabalhando em Newton, quantidade de força metro, né? Que é a distância, essa distância angular que a gente está trabalhando, tá? E a gente consegue também ter uma série de variáveis como pico de torque relacionado ao peso corporal, tempo para o pico de torque, ângulo do pico de torque, trabalho, né? Potência e a razão agonista-antagonista. A razão agonista-antagonista é a razão do músculo em relação ao outro em termos de percentual para aquele movimento específico dentro da dinamometria isocinética, tá? Eu já comentei um pouco com vocês sobre isso em relação à dinamometria isocinética, principalmente do joelho, e a razão agonista-antagonista. Nós temos transdutores de força, que é o dispositivo que converte essa informação por um sensor em um sinal detectável, né? Então o que acontece? Ele vai transformar essa deformação e essa informação, né? E aí joga diretamente para o equipamento, tá? E a célula de carga é um transdutor também de força, mas a força é medida de forma indireta, normalmente relacionada com a resposta da deformação de algum material, tá? Então a gente tem duas coisas aí, os transdutores e a célula de carga, que também é um transdutor de força. Sensores piezoelétricos, né? Piezoelétrico permite que sensores de força sejam projetados para que tenham características diferentes dos sensores baseados em strain gauge, né? Normalmente os sensores piezoelétricos, né, eles apresentam algumas características que não vale a pena a gente se aprofundar nele, mas são sensores também que conseguem medir a força com um certo grau mínimo de deformação também, tá? Uma das aplicações, né, são as palmilhas de pressão, né, que a gente vai trabalhar com a força em função de uma determinada área, né? Essa palmilha permite medir algumas questões voltadas à carga plantar, tá? Essa carga plantar a gente consegue saber onde é que está sendo aplicada mais pressão em relação a determinada área do pé, né? Então é importantíssimo isso na marcha, né? Eu vou falar daqui a pouco mais à frente sobre a questão da avaliação do centro de pressão também, tá? Aí a gente consegue com isso medir tempo de contato, ciclo da marcha ou corrida, a gente consegue ter algumas informações interessantes. Então a gente calça esse sensor dentro do tênis, né? E a gente tem mais ou menos isso aqui, né? Isso aqui é um trabalho que a gente fez aqui de TCC, de um aluno nosso, que a gente avaliou a carga plantar da corrida com e sem fadiga, né? Então a gente consegue medir o tempo do ciclo, né? O tempo em que eu estou
tocando o pé no solo, o tempo que eu estou em suspensão, né, o tempo que eu estou em fase aérea. Eu consigo medir pico de pressão, pressão máxima, força máxima, força de pico, né, que é aquela força máxima que teve naquele local, tempo de contato e carga relativa para cada pé, né? Então são variáveis importantíssimas que a gente tem e pode aplicar tanto na questão da ciência do esporte, como aplicar também na avaliação do pé em pessoas diabéticas, idosas e por aí vai, ou pessoas que têm algumas disgenias ou problemas especificamente no pé, tá? E aqui chega a plataforma de força, né? A plataforma de força é um transdutor de força, na qual possui 4 pontos na sua extremidade aqui, e em cada extremidade dessa eles têm 3 sensores, tá? Então normalmente a plataforma de força ela é diferente dos tapetes de contato. Por quê? Porque os tapetes de contato eles vão medir a altura do salto baseado no tempo de contato. Então quando você decola do tapete de contato e você aterriza no tempo de contato, o tempo decorrido entre essa fase de voo, a gente consegue estimar a altura do salto. Com a plataforma de força nós também conseguimos fazer essa medição utilizando o tempo de contato. No entanto, a plataforma de força permite muito mais, né? Você usar uma plataforma de força para medir tempo de contato é como você pegar um canhão para atirar numa muriçoca, né? Então é um equipamento muito mais preciso, tá? E ele funciona basicamente assim. Nós temos em cada um desses sensores aqui, ó, aqui aparece mais fácil, 4 sensores. Cada um desses sensores é representado por isso aqui, ó. Nesses sensores, nós temos sensores que são sensíveis ao deslocamento de F de X, F de Y e F de Z. Então nós temos sensores tridimensionais que vão medir essa força quando você move ou você apoia ou aplica alguma força no eixo de X, no eixo de Y e no eixo de Z. Tá? Então nós temos a capacidade, além de medir a força nos 3 sentidos de forma diferente, tá? Então, como vocês bem sabem, a gente consegue determinar qual é a resultante dessa força, né, fazendo alguns cálculos matemáticos, principalmente geométricos, né? A gente consegue fazer esses cálculos. No entanto, a plataforma de força ela não vai medir apenas a quantidade de força, né? Ela vai medir também os momentos, tá? Os momentos. Esses momentos, né? Esses momentos estão relacionados ao quê? A oscilação dessa força angular, é uma relação angular, em função da força que está sendo aplicada. Então eu aplico a força para baixo, né? E tem uma oscilação para frente e para trás. Então essa diferença nessa oscilação para frente e para trás e nessa força para frente e para trás, no caso aqui de MY, me dá esse momento que a gente mede também na plataforma de força. Isso é importante porque através dos momentos, ó, eu tenho as forças de reação do solo F de X em um sentido, F de Y no outro sentido e Fz, que é a vertical, tá? Então nós temos esses dados aqui de força, mas temos os dados também de momento, tá? Então, os dados de momentos em conjunto com as forças, a gente consegue fazer um cálculo baseado nessas magnitudes de força e de momento para determinar onde está o centro de pressão. É mais ou menos assim. O centro de pressão a gente chama de CPAP, né? O centro de pressão antero-posterior, ou seja, a oscilação do centro de pressão nesse sentido, vai ser igual a força de X, que é a média lateral, menos MY, o momento Y, dividido por Fz, que é a força vertical. O CPML, que é o centro de pressão médio lateral, é a força de Y mais o momento de X
dividido pela FZ. Então, eu tenho todo deslocamento para frente e para trás, que seria o antero-posterior, todo deslocamento médio-lateral, que seria o médio-lateral. E aí, para que eu faça o cálculo do DOT, né, que é o deslocamento total do centro de pressão, eu vou usar aquela regrinha básica que a gente já sabe, né? Tá faltando aqui o square aqui, né? O quadrado aqui. Então, o DOT ao quadrado vai ser o CPAP ao quadrado mais CPML ao quadrado, né? O quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Isso aqui é importante, tá? Então, a gente consegue fazer essa medida da estabilidade. Uma das aplicações que é utilizada para isso é medir a estabilidade, principalmente em idosos, né? Essa estabilidade, uma vez que o idoso apresenta uma incapacidade maior, uma certa incapacidade ou uma menor gestão do seu equilíbrio por conta de uma série de alterações do envelhecimento, né? Que podem ser melhoradas com atividade física. Esse centro de pressão ele é uma oscilação entre as duas bases, né? Então nós não teremos o centro de pressão fora da base jamais, né? Então ele vai estar sempre oscilando por aqui próximo a essa base. Então a gente consegue ter uma relação muito grande de aumento do centro de pressão com uma instabilidade. Em alguns estudos tem relacionado principalmente o aumento do deslocamento do centro de pressão a um maior risco de queda em idosos. E a gente também pode aplicar isso como aplicamos aqui, um exemplo que a gente tem aqui, né, que é a aplicação do centro de pressão para verificar a estabilidade durante a execução de dois movimentos, né, a rosca direta e a rosca alternada, né. Então a gente conseguiu fazer uma avaliação medindo a oscilação para saber qual era dos exercícios que haviam maior oscilação, tá? Então a gente observa aqui que a rosca alternada teve uma maior oscilação, principalmente no que diz respeito ao deslocamento médio-lateral, tá? Ainda com a plataforma de força, tá? É possível medir as forças, né? Essa aqui é a marcha, então a gente tem toda a ação da marcha aqui é a vertical, né? Então FY máxima, que é quando eu faço essa chamada com retropé, depois meio pé, duplo apoio e o impulso final lá que eu faço lá com o hallux, né? Aqui eu tenho F de X, né? Ou seja, eu piso mais, se fosse meu pé esquerdo aqui, eu piso mais na lateral e depois eu venho para o final no hallux, que é mais medial, né? Então eu tenho essa alteração aqui mais lateral e depois mais medial, tá? E aqui durante a corrida, observe que a corrida a gente só tem um único apoio na corrida, né? O gráfico também da corrida a gente consegue observar que durante a corrida existem algumas alterações na resposta após a fadiga, né? Então o grupo de controle e a fadiga a gente tem obviamente uma diminuição nessa quantidade de força, né, gerada em relação a pessoa com fadiga e sem fadiga, né? O mais clássico que a gente utiliza lá na plataforma de força é o salto com contramovimento, né, que a gente faz essa avaliação primeiro da quantidade de força em função do tempo, né, e a gente faz essa medida desse impulso, tá? E a partir do impulso a gente consegue medir a velocidade de decolagem e a partir disso a gente consegue medir a altura do salto, como a gente já viu aqui no decorrer da disciplina, tá? Uma outra aplicação pode ser feita também, por exemplo, de mais de uma plataforma de força, é medir as assimetrias durante algumas tarefas, né? Então a gente tem aqui a opção do membro direito e membro esquerdo durante o salto de ataque no vôlei, né? A gente observa aqui comportamentos diferentes entre cada um dos membros durante a execução do salto do ataque no vôlei, tá? Falando um pouco da eletromiografia, a eletromiografia como eu já falei, é uma área da eletrofisiologia que tem como função medir a atividade elétrica muscular. Então a gente tem aqui eletricidade, miografia, né? Eletromiografia
é o registro da eletricidade muscular, né, dos músculos, né? Tá faltando aqui, tá uma coisa estranha aqui, né? Registro da eletricidade dos músculos, né? Ok? Ela permite avaliar o tempo de reação. Você dá um estímulo e começa a primeira ativação muscular. Então a gente consegue saber qual foi o tempo de reação. O tempo de movimento, a partir do instante em que eu começo a me movimentar, né? Atividade muscular, se eu consigo medir a atividade muscular e a atividade entre músculos que estão mais próximos, ou músculos sinergistas, né? Ou músculos estabilizadores, junto com os agonistas, eu consigo também ter uma ideia muito boa sobre a coordenação muscular ou coordenação intramuscular durante o movimento, né? A eletromiografia, a gente precisa medir esse potencial elétrico, né? Então, esse potencial elétrico vindo do motoneurônio, do neurônio motor, né, que ativa os músculos, né, gera um dado eletromiográfico, né, elétrico, né? Esse dado elétrico ele é medido, tá, a partir de eletrodos, né? Nós podemos utilizar eletrodos de profundidade, que são agulhas que são colocadas lá no músculo mesmo, tá? Ou podemos utilizar eletrodos de superfície, né, que a gente posiciona acima da pele, né? Alguns têm algumas vantagens e outros têm algumas desvantagens, né? Então, o que se utiliza bastante e o que a gente costuma utilizar muito aqui no laboratório da universidade é a eletromiografia de superfície, tá? Quando a gente registra esse sinal, significa o seguinte: a gente tem vamos entender aqui essa representação. Então, olha só, eu tenho um disparo da unidade motora, né? Então, esse disparo dessa unidade motora vai fazer com que uma unidade motora, essa primeira aqui de baixo, ela ative e tenha uma frequência de disparo de 3 Hz. Uma outra unidade motora que está ali próximo fez um disparo de 4 Hz, ou seja, ele disparou 4 vezes no segundo, o outro a 6, o outro a 8, e na realidade o que a eletromiografia faz é fazer a captação de todos esses disparos. Então ele vai fazer a avaliação de o somatório de todos esses disparos, né? Porque ele está na pele, então ele vai meio que, entre aspas, escutar o que é que está acontecendo lá a partir da pele, né? Isso é por um lado, requer que a gente tenha um cuidado muito grande, principalmente na limpeza da pele, na posição dos eletrodos, né, na cabeação e na preparação do sujeito antes da coleta do dado, né, que a gente precisa tirar pelo, dar uma limpada na pele, para poder colar o eletrodo, para a gente ter a possibilidade de uma melhor captura desse sinal, tá? A termografia, né? Chegamos aqui à termografia infravermelha. A termografia é baseada na mudança, né, do calor, e esse calor ele está presente no infravermelho, né? Então nós temos aqui o espectro de luz visível. O espectro de luz visível vai de vermelho a violeta, tá? Acima do violeta nós temos o ultravioleta, que é um espectro de luz eletromagnética que a gente não enxerga, e o infravermelho. O ultravioleta ele excita a nossa melanina e faz com que a gente fique bronzeado, né? E o infravermelho é o comprimento de onda da luz branca do Sol que vem com essa carga de calor, né? Então ela vem com essa faixa de calor. Então, quando você vai à praia, o que lhe bronzeia é o ultravioleta, que a gente não vê, né? E o calor que a gente sente do Sol é a irradiação de infravermelho, que a gente também não vê, tá? Então, a partir disso, observa-se o quê? Que a partir das modificações e das alterações de calor da pele,
a própria pele ou o próprio corpo ou qualquer outro tipo de equipamento, ele vai irradiar essa luz infravermelha. Então essa luz infravermelha ela é captada por algumas câmeras que vão estar sensíveis a esse comprimento de luz eletromagnética, tá? E vão medir essas diferenças nesse espectro dentro dessa variável da luz eletromagnética que é o infravermelho. Então, a gente tem algumas aplicações importantes na termografia, né? Além da biomecânica, nós temos a termografia médica, nós temos a questão voltada para a termorregulação, que eu já comentei, e o controle da carga do treino. Por que o controle da carga do treino? O controle da carga do treino ele é importante principalmente no que diz respeito a processos inflamatórios e a lesão. A gente vai falar rapidinho sobre eles daqui a pouco. Então, esses exames de imagem, eles utilizam vários tipos de diagnóstico, né? Então a gente tem onda de rádio, que a gente também não consegue enxergar, que são ondas de baixa energia. Nós temos os micro-ondas, né? Tem infravermelho, tem a nossa faixa de luz visível, né? Temos o ultravioleta, os raios X e os raios gama, tá? Então todos são fontes de energia eletromagnética e apenas um pequeno feixe que a gente enxerga é a nossa luz visível que a gente consegue ver, e a gente não consegue enxergar nem o infravermelho nem o ultravioleta. Alguns animais conseguem até enxergar diferentes níveis, né? Conseguem até enxergar ultravioleta, infravermelho, ultravioleta no caso de algumas abelhas, né? Alguns insetos conseguem enxergar esse tipo de comprimento de onda eletromagnética, né? Então, falando um pouco sobre imagens, dessas imagens térmicas, né? Infrared Thermography, né? Que é o IRT que está aqui. Tem um trabalho interessante aqui do Tanda, que é um trabalho que faz a detecção da temperatura da pele, né? Lembrando que a termografia infravermelha ela não mede a temperatura muscular, ela mede a temperatura da superfície, então ela mede a temperatura da pele. Se uma pessoa estiver dentro d'água e apontar um equipamento, uma câmera termográfica para ele, mesmo você vendo a pessoa dentro d'água, o infravermelho ele não consegue ultrapassar essa camada de água, porque está relacionando diretamente esse corpo, que é a água, a uma determinada temperatura específica, né? Então, o que acontece? A termografia mede a temperatura da pele, que por sua vez ela é aquecida pelos músculos, né? Se ela é aquecida pelos músculos, ela também irradia uma certa quantidade de calor. Então a gente observa aqui no trabalho do Tanda que uma pessoa antes, né? Duas pessoas antes de fazer uma atividade, né? Durante e depois. Então a gente observa que a temperatura dessas pessoas durante e depois apresenta ser mais baixa do que a temperatura inicial, né? Por que isso, Túlio? Porque é uma das funções da nossa pele, que é o maior órgão do corpo, o controle da temperatura. Se eu começo a fazer atividade física, começo a aquecer a parte central do corpo, eu tenho que usar um dispositivo que consiga perder calor de forma eficiente, fazendo com que a temperatura central do corpo diminua, né? Então, normalmente a gente consegue verificar as diferenças na termorregulação ou alguma efetividade na termorregulação com algumas pessoas, né? Então é uma das aplicações dentro da termografia. Outra aplicação, em conjunto com alguns outros métodos, mas, por exemplo, a gente sabe que alguns processos inflamatórios é o resultado de reparação muscular. Então aquela dor muscular tardia, normalmente ela está relacionada a um processo inflamatório que excita as terminações nervosas livres da pele, né? Ou abaixo da pele no próprio músculo. Então a gente sente essa dor muscular tardia. Então é possível a gente identificar um aumento de calor na pele, logo que essa pele que está logo acima desses músculos, né? Então é uma das formas também para a gente conseguir perceber, né? A gente utiliza aqui alguns equipamentos, né?
Algumas câmeras termográficas tiram a foto por duas fontes, né? Então é uma câmera comum que fotografa ela e o termômetro, né? A avaliação termográfica. Então tira-se as duas fotos em si, em simultâneo, e essas duas fotos vão para o software, a gente consegue fazer algumas avaliações. Por exemplo, aqui eu chamo a atenção não só para o trapézio aqui, muito inflamado, né, com bastante quente, como também uma lesão aqui no acrômio, na qual a pessoa reportou também. A gente observa uma diferença de temperatura aqui bastante considerável aqui, né? Então a gente observa que tem diferenças aqui em relação à pele, né? A termografia, assim como a eletromiografia, tem uma série de fatores e uma série de procedimentos que tem que ser feitos, né, para fazer essa coleta, tá? Entre elas a questão do ambiente, a temperatura do ambiente, a umidade relativa, as fontes de radiação, alguns fatores individuais como sexo, idade, percentual de gordura, né, a quantidade de pelo que você tem no corpo, né, taxa metabólica, algumas coisas voltadas para aplicações que você utiliza. A pessoa não pode estar usando tanto creme na pele, porque o creme não vai ajudar a refratar tão bem esse tipo de calor da pele, né? Então, e outros fatores técnicos, né, como a confiabilidade, os protocolos, as regiões de interesse que a gente quer utilizar, né, o software que faz essa análise, a questão de utilizar também a temperatura de determinada área, vai se usar a temperatura máxima, vai se usar a temperatura média, né? Então tem uma série de questões que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Agora a gente inicia a parte de antropometria. A antropometria vem do antropos, homem, metron, medição, antropometria, né? Existem 3 parâmetros segmentares principais, né? Então nós temos o peso relativo de cada segmento em relação ao corpo todo. Nós temos o raio proximal desse segmento. Vou logo adiantando, nossos segmentos corporais, eles assumem uma posição, uma configuração geométrica parecida com cilindros, né? O antebraço é um cilindro, o braço é um cilindro, o tronco pode ser um cilindro também, a cabeça, de certa forma, não é apenas um círculo, mas algo parecido também com um cilindro, tá? Então nós temos os raios proximais desse cilindro, né, e a posição do centro de gravidade de cada segmento e os momentos de inércia desse segmento, tá? Então, iniciando aqui, a gente vai dizer que a biomecânica antropométrica, ela tem três divisões, né, e 3 funções. Primeiro são os modelos do corpo humano, os modelos que a gente vai utilizar para representar o corpo humano. A partir disso, a gente faz uma análise da aptidão física antropométrica e também uma previsão antropométrica. Essa previsão antropométrica, ela pode ser não só na questão do tamanho, né, e do crescimento, como a gente vê muita coisa também na parte de cineantropometria, tá? Que é uma das divisões da antropometria, como também uma previsão antropométrica voltada para o rendimento, que também é uma das formas de análise da cineantropometria, tá? Então, baseado nisso, para a gente encontrar esses valores de momento de inércia, percentual de gordura, centro de gravidade, nós temos alguns métodos para fazer essa tentativa de determinação do percentual de gordura, também voltado para essa questão dos componentes, né, da composição corporal, né? Temos alguns métodos que a gente chama de método direto, método indireto, né? E temos métodos duplamente indiretos. Método direto, né? O método direto que a gente sabe é dissecação de cadáveres, né? Então, se eu quero estimar a posição do centro de gravidade daquele segmento, eu quero estimar o percentual de gordura de uma pessoa no seu corpo todo,
Obviamente que se eu optar por um método direto, eu vou ter que ir para a dissecação, tá? Então essa dissecação, o corpo é fatiado em segmentos e a partir disso o peso de cada segmento é medido em relação ao peso corporal total, tá? E essas equações são as equações lá para estimar o percentual de gordura, são validadas nesse tipo de procedimento. Vamos seguir aqui. A gente observa aqui algumas seções torácicas, né? A gente consegue observar, por exemplo, a quantidade de gordura ou tecido adiposo subcutâneo aqui no braço, né? Aqui nas costas também, em relação ao tronco, a gente consegue verificar isso também, tá? Bom, nós temos métodos duplamente indiretos, né? Então nós temos métodos diretos, nós temos métodos indiretos e temos métodos duplamente indiretos. Então, deixa eu só voltar aqui para não causar confusão para vocês, né? Nós temos métodos diretos, que é a dissecação de cadáver. Nós temos métodos indiretos, né, que pode ser absorção de gás, espectrometria, né, pesagem hidrostática, volume corporal. Pode usar ressonância magnética, pode usar densitometria, né, que é a DEX, a tomografia, que são métodos indiretos. Por que são métodos indiretos? Porque o método indireto ele é validado em cima do método direto, né? No entanto, os métodos duplamente indiretos, eles são validados nos métodos indiretos. Porque se ele fosse validado no método direto, ele seria indireto e não duplamente indireto, né? Vou repetir. Os métodos duplamente indiretos, eles são validados com os métodos indiretos. Por isso que eles são duplamente indiretos, tá? Então, nesses métodos duplamente indiretos, nós temos a bioimpedância, interractância ao infravermelho, índice de IMC, somatotipo, né, proporcionalidade e aquelas equações que a gente usa para a dobra cutânea, tá? Então esses métodos são métodos duplamente indiretos, tá? Então, dentro de testes na antropometria ou na cineantropometria, nós temos alguns testes que a gente considera e divide esses testes por duas áreas principais. A primeira, a gente está falando de testes laboratoriais, né, que são testes que precisam de equipamentos simples e que a gente não pode fazer em qualquer canto. Tem um certo problema de transporte, de equipamento, uma série de procedimentos que não podem ser feitos em qualquer lugar, né? E testes de campo que a gente pode fazer sem a necessidade desses equipamentos. Por exemplo, a pesagem hidrostática, a tomografia, né? A bioimpedância, apesar de hoje a bioimpedância ter um equipamento mais portátil, a gente considera ainda ele como um método laboratorial. Os testes de campo, a gente tem o peso, estatura, o diâmetro ósseo, os perímetros, as dobras cutâneas, que são testes que são feitos sem a necessidade de muita tecnologia envolvida e procedimentos específicos para isso, tá? Falando do método indireto, né? A gente está falando aqui de método cineantropométrico também, né? Aqui a gente está falando de composição corporal, tá? Eu fiquei aqui em cima do que está escrito aqui, né? Mas eu vou ajudar aqui, eu vou ler aqui, que aqui eu tenho acesso a tudo aqui. Então, ó, esse é o método realizado, pesagem hidrostática, que é o método realizado seguindo o princípio proposto por Arquimedes, né? O mesmo que desenvolveu lá as teorias das alavancas, né? A mensuração do volume corporal pode ser calculada por meio do deslocamento de água. Dessa forma, se busca estimar o percentual de gordura a partir da relação entre peso corporal e volume corporal na água, né? O indivíduo é submerso em água com a ajuda de um equipamento específico. Basicamente, a gente vai medir o quê? Para estimar o percentual de gordura. Vai medir o peso do cara fora da água e dentro da água, né? Quanto mais denso ele for, menos gordura ele tem, porque a gordura ela pesa menos do que músculo e do que osso, né? Então, deixa eu explicar aqui direitinho. Primeiro eu vou explicar aqui o que acontece. A pessoa é pesada fora da água e depois a pessoa é pesada
dentro d'água. E depois é feita uma equação para estimar esse percentual de gordura através da densidade corporal, tá? Eu vou explicar isso direitinho agora. Então, ó, a densidade do osso e músculo vai de 1,2 até 3, né? E é superior à água, e a gordura é 0,09, que apresenta uma densidade inferior. Então significa o seguinte, que uma pessoa com um percentual de gordura um pouco mais alto, ou com uma quantidade de massa magra baixa, né, que praticamente vai dar no mesmo. Por quê? Se a pessoa tem um percentual de gordura alto, ela está gorda, né? Vamos dizer assim, ela está gorda. Se ela tem um percentual de gordura baixo, ela está magra. Mas, por exemplo, se eu pegar, digamos que eu tenha 25% do meu peso corporal de gordura, tá? Então eu tenho 1/4 do meu peso em gordura. E digamos que eu tenha 100 quilos. Então, se eu tenho 25 quilos de gordura no corpo e 75 de músculo, osso, água e por aí vai, cabelo, pele, né? E por aí vai. A minha quantidade de massa magra é 75% da minha massa gorda, né? Agora imagine o seguinte, digamos que eu tive algum problema e o meu peso corporal continua nos 100, só que eu desci de 75 para 74. Logo, o meu peso de gordura corporal subiu 1 kg. Então eu fui para 26,74. O que aconteceu? Se eu bater com os mesmos 100 quilos e observar isso, eu engordei, mas mantive o meu mesmo peso, né? Eu digo para vocês que o importante disso, de estimar o percentual de gordura, é em relacionar a composição corporal, né? O peso na balança é apenas um dado, e esse dado sozinho ele não me diz absolutamente nada, tá? Obviamente, você tem uma quantidade de gordura maior, começou a fazer atividade física, a quantidade do peso lá na balança diminuiu, é provável que se você fez atividade física, a sua perda foi de massa gorda e não massa magra, né? Agora, se você faz aqueles regimes diabólicos, né, que a gente costuma dizer, que você fica, simplesmente não come, né, você vai perder tanto gordura como massa magra também. Então é bem capaz que você perca peso, mas continue com um percentual de gordura ainda alto, né? Então essa relação a gente precisa entender direitinho e precisa explicar aos nossos alunos, né? Então, o indivíduo com a massa óssea maior vai pesar mais na água, né? Então, algumas pessoas, quando vão fazer a pesagem hidrostática, elas precisam usar lastro, né? Precisam usar uma chumbadazinha que a gente coloca e debita essa chumbada também lá na equação, tá? Então, a pessoa que não consegue submergir, né? A pessoa que não consegue submergir, provavelmente ela tem um percentual de gordura um pouco maior do que deveria, por isso a probabilidade dela submergir é menor, né? Isso, se a gente vai para uma água salgada na praia, é mais difícil ainda, né? Então vamos lá. Nós temos também a questão do volume residual, né? Porque é uma quantidade de ar que a gente não consegue tirar dos pulmões. E na pesagem hidrostática, no protocolo da pesagem hidrostática, a pessoa vai lá para baixo, a gente pede que a pessoa faça a expiração, expelindo o máximo de ar possível, mas sempre tem um volume residual lá nos pulmões, né? Então a gente tem mais ou menos um erro aproximadamente de 5%, né, com esse método, mas é um método indireto, né, que é validado, ou seja, os percentuais de gorduras, as equações são todas validadas na pesagem hidrostática aqui, né? Então o protocolo é simples, tá, pessoal? O protocolo, a pessoa é pesada fora d'água, vai para dentro d'água, né? Um pêndulo ou um balanço que a pessoa fica lá é ligada a uma balança, e essa balança a gente vai medir a quantidade do peso da pessoa dentro da água, né? Como é que a gente consegue estimar isso? A gente consegue estimar isso a partir da densidade, né?
porque a densidade é a relação entre a massa e o volume, né? Então, a pessoa mais densa, ela vai pesar mais na água, né? E aí o que acontece? De acordo com o volume, né, e a densidade da pessoa, o que é que vai acontecer? A quantidade de volume da pessoa, quando ela é imersa, é proporcional à quantidade de água que vai se deslocar, né? Isso foi descoberto aqui, ó, por Arquimedes. Arquimedes aqui nessa figurinha que está aqui embaixo, ó, né? Arquimedes encheu a banheira dele de água, deitou lá para tomar seu banho na banheira, né? Quando ele deitou, a quantidade de água saiu, né? Esborrou aquela quantidade de água. Quando ele saiu lá da banheira, ele olhou e disse: eita, essa quantidade de água que caiu, que está mais baixa agora aqui na minha banheira, né, é proporcional ao meu volume corporal, né? Então, a partir disso, a partir do volume e da massa, né, a massa sobre o volume é a densidade corporal. Então, a gente consegue saber que a densidade corporal, ela é proporcional também a uma série de outras coisas, principalmente a distribuição de gordura corporal, tá? Principalmente aquela gordura que a gente chama de gordura subcutânea. Então, a partir disso a gente tem essa equação aqui que estima, né? Porque para determinar tem que ser um método direto, né? Então, nós temos aqui o peso da pessoa fora d'água, né? Dividido pelo peso fora d'água, peso fora d'água menos peso na água dividido pela densidade da água menos volume residual mais 0,1, que é uma constante de gasto intestinal, né? Então esse gás fica lá nos intestinos também. A partir disso, a gente consegue estimar a densidade da pessoa, tá? Essa densidade, ela é proporcional a essa distribuição do percentual e da composição corporal da pessoa. Uma pessoa mais densa vai ter mais músculo e osso e vai flutuar bem menos na água, tá? Então, o que acontece? A gente pega esse valor do peso dentro d'água, faz esse cálculo e vamos achar a densidade. Se vocês olharem e tiverem a curiosidade de ver aquelas equações, né? A equação de Lohmann, a equação de Petrowski, a equação de McArdle, qualquer equação aí, a equação do faroeste, a equação do norte-europeu, qualquer nome que você queira dar que tem aquelas equações para estimar o percentual de gordura, você vai ver uma coisa muito interessante lá naquela equação. Você vai ver isso aqui, ó, D vai ser igual, por quê? Esse D é a densidade corporal. Então o que é que eles fazem? Eles fazem uma relação do somatório de todas as dobras do corpo, bicipital, tricipital, suprilíaca, abdominal, coxa, panturrilha, né, torácica, axilar média, todas essas dobras cutâneas, né? Eles dizem, olha, a minha densidade corporal é o somatório de todas essas dobras. Então o que é que a gente faz? A gente acha a densidade baseada no somatório dessas dobras cutâneas, tá? Então a gente estima o percentual de gordura baseado exatamente nessa equação. Quando a gente faz a pesagem hidrostática, voltando um pouco para a pesagem hidrostática, a gente vai pegar o seguinte, vai pegar esse valor de densidade, né, e vai substituir aqui, ó, e vai pegar essas duas constantes, que é 495 menos 450. E aí a gente consegue estimar o percentual de gordura corporal através da pesagem hidrostática. E esse é um método indireto, né? O método lá da dobra cutânea é um método duplamente indireto, porque é validado em cima desses valores que eu estou comentando aqui do lado, ok?
Eu queria comentar com vocês algumas coisas. Por exemplo, existem algumas diferenças sobre centro de massa e centro de gravidade, tá? E linha de gravidade, tá? São coisas que são muito parecidas, mas são coisas, na prática, são coisas diferentes, tá? Então, o ponto ao redor no qual a massa do corpo está distribuída igualmente significa que é um ponto em que a massa do meu corpo está distribuída igualmente para frente e para trás, para a esquerda, para a direita e para cima e para baixo. Então, essa divisão, esse ponto que divide o meu corpo, né, nesses três eixos, ou que são os pontos ortogonais dos três eixos, né, é o meu centro de massa, né? O centro de massa, ele pode apresentar o centro de massa para X, né, Y e Z. Então significa que cada segmento corporal vai ter um centro de massa específico, e aí esse centro de massa específico vai influenciar na posição final do centro de massa do corpo, tá? Então, por exemplo, a gente observa aqui, ó, o centro de massa do corpo mudando de posição para pessoas com amputação. Então, esse centro de massa aqui, ele vai mudar porque a quantidade de massa e distribuição de massa vai mudar também, né? Então, quando a gente fala de centro de massa, a gente fala exatamente nesse ponto específico que divide o corpo nos eixos anteroposterior, médio lateral e céfalo-caudal, tá? Já o centro de gravidade é o ponto na qual a linha de ação do peso desse corpo inteiro, né, está sendo projetado para baixo, né? É a resultante dessas forças do centro de massa projetado na linha da ação da gravidade. Ou seja, é como se a massa estivesse concentrada nesse ponto, né? Então, eu tenho o centro de massa, certo? E esse centro de massa é o local onde, que a gente costuma dizer que o somatório dos torques, né, força vezes a distância é zero. E aí, a força da gravidade vai atuar principalmente nesse local, que é o local resultante onde eu tenho a aplicação dessa força-peso, tá? Então, é preciso ter uma compreensão muito grande dessas questões entre centro de massa e centro de gravidade. O centro de gravidade está relacionado ao quê? Está relacionado principalmente aqui, ó, a onde vai estar passando a linha da gravidade em cima do centro de massa, né? Então, o centro de gravidade, em muitos lugares tem colocado os dois como sinônimos e na realidade eles não são sinônimos, tá? A gente também tem a questão aqui da linha de gravidade, né, que a gente olha aqui, ó. A linha da gravidade, ou linha gravitacional, é uma linha imaginária que vai passar pelo centro de gravidade no sentido vertical, sem especificar a altura do centro, não interessa, né? É aqui a linha gravitacional. A gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse corpo aqui, mas na realidade esse corpo ele está aqui separado por segmentos pequenos, né? Então, quando esse corpo esse corpo é um só, no entanto, o que acontece? O centro de massa dele está aqui, né? Se isso aqui começar a ir para o lado de cá, esse centro de massa vai tender a ir para o lado de lá também. Por quê? Cada segmento vai influenciar no corpo como um todo, né? Nesse corpo aqui. Então, quando a ação da gravidade aplicar em cada um desses trechos aqui, vai ter uma ação resultante que vai passar exatamente no centro de massa. Então, tem a massa 1, massa 2, peso 1, peso 2 e a massa aplicada à gravidade, tá? É mais fácil a gente entender dessa forma. A partir disso, a gente começa de forma genérica, o centro de gravidade de um homem está aproximadamente a 54% da sua estatura quando medida do solo, né?
do solo não, na medida do solo. Então, normalmente, da sua estatura, nós temos aqui essa medida aqui do centro de gravidade, normalmente isso. É claro que a gente tem uma grande diferença quando a gente tem composição corporal, mais massa muscular em cima, ou mais massa muscular abaixo. Isso tende também a modificar, tá? Mas no geral a gente tem mais ou menos o centro de gravidade do corpo aí próximo, né? Então, o centro de massa de alguns corpos irregulares a gente observa, né? O corpo plano é mais fácil a gente observar. No corpo que não é plano, né, que é tridimensional, a gente tem um ponto aí específico, né, que não é na superfície do corpo, é em algum lugar aqui próximo, né? Dependendo da posição do centro do objeto, essa linha do centro de massa ela pode mover, né? Então, se eu movo para um lado, para o outro, se eu vou mais para frente, mais para trás, movendo em 3D, eu consigo verificar aqui que dependendo da posição, né, por exemplo, desse triângulo aqui ABC, a aplicação da força do centro de gravidade ela continua a mesma, sempre na vertical, né? O que é que vai mudar? Vai mudar que em algumas posições eu vou ter um lado maior para um e para o outro, mas eu vou tender sempre a equalizar essas áreas e esses pesos, né? No caso, o tamanho desse segmento daqui para cá e o peso aplicado a eles, né? Então a gente tem aqui o centro de massa na posição 3 e a gente observa que essas alterações ocorrem, né? É possível a gente estimar o percentual de gordura do corpo utilizando algumas opções, tá? E aí eu vou pedir que vocês olhem lá no livro do Susan Hall, do Livro de Biomecânica Básica, sobre isso, tá? Vocês vão entender melhor do que eu explicando isso aqui. Utilizando o torque, né, que é aquela relação que a gente viu entre as alavancas em relação a ponto de apoio, né? Esse ponto de apoio também poderia ser o centro de gravidade. Então, a gente tem um torque para um lado aqui da alavanca e outro ponto e outro torque aqui para o outro lado da alavanca. Então nós temos basicamente o ponto de equilíbrio desse sistema aqui, também pode ser chamado como o centro de massa ou centro de gravidade, né? Então a gente consegue utilizar essa medida para isso, né? Então, a força necessária para girar um corpo ao redor de um centro de rotação, que esse centro de massa é o centro de um determinado objeto. Quando eu aplico força fora desse centro do objeto, ele tende a fazer rotação, ele tende a modificar a sua posição. Aquela variável que a gente fala sobre o equilíbrio, né? O equilíbrio está relacionado exatamente a essa força que é aplicada ao objeto, dependendo da sua altura e dependendo da posição do seu centro de massa, né? Então, quanto mais baixo o centro de massa, mais estável eu estou, né? Então, a gente tem aqui uma equação, essa força tem que ser maior do que esse A, que é essa distância entre o centro de massa e a borda, o final, o limite lá do objeto, e sobre a altura que está esse centro de massa. Então, quando ele tende a girar, ele começa a passar esse eixo aqui da sua base, que é esse CR aqui, a gente tem a tendência do objeto a movimentar, né, a virar, no caso aqui, perder a sua estabilidade. O que eu pedi para vocês verem no Susan Hall é exatamente isso aqui, ó. Uma forma de medir o percentual não, a posição do centro de gravidade baseado na prancha de reação. Significa que eu tenho o peso total da pessoa, coloco aqui uma balança, eu vou ter o peso da pessoa desse segmento para cá e vou ter o peso daqui para cá. Eu tenho que saber qual é a distância céfalo-caudal que é proporcional à metade desse torque daqui para cá e a metade desse torque daqui para cá, né? Então, usando uma prancha de reação junto com o peso corporal e uma balança, a gente consegue estimar
a posição do centro de gravidade. Isso aí eu vou deixar para vocês darem uma lida lá no Susan Hall, específico sobre isso, tá? Eu queria ver se eu conseguia, acho que no próximo ano eu vou ver se eu consigo montar uma prancha de reação do solo para a gente fazer umas práticas dentro do laboratório sobre o centro de gravidade, tá? Então, os estudos com cadáveres tem um tempo aí já, tá? A gente já vê estudos aí em 1889, né? Fazendo essa medida dos segmentos corporais, tá? Tem um trabalho do Clauser, que foi em 1969, que usou 14 cadáveres, né? Fez essa avaliação, fez esse corte dos cadáveres, né? Mediu o peso, os momentos de inércias e todos os dados, tá? Eu pessoalmente usei um modelo de Dempster lá ainda já, agora no meu doutorado eu utilizei o Dempster. Esses softwares aí que utilizam aquele esqueletozinho que fica movendo, os parâmetros corporais para gerar aquele esqueleto também utilizam os valores definidos já por Dempster já em 1955, né? Então, tem algumas limitações, porque o método de Dempster utilizou 8 cadáveres masculinos, né, e de morte natural, então eram idosos, né? Então a distribuição de percentual de gordura de idosos e pessoas mais jovens é diferente, né? Então era o que tinha, né, na época, para a estimativa desses parâmetros, né? Então, como eu falei aqui para vocês, ó, considera o corpo um número arbitrário de segmentos cujos pesos e centro de gravidade já são conhecidos a partir das equações de Dempster. Os momentos desses segmentos em torno de um eixo arbitrário são calculados, somados e igualados ao momento do corpo inteiro em torno do mesmo eixo, né? Então, basicamente a gente tem o seguinte aqui, ó. Peso relativo. Então a gente tem o peso relativo de cada um dos segmentos. Então a cabeça normalmente tem 7.1, 8.1 ou 7.3, de acordo com esses avaliadores. O tronco, 46, 49, 57%. Né? Braço, antebraço, mão, coxa, pé, perna mais pé. Então nós temos esses pesos relativos. Na realidade, o centro de gravidade por esse método, né, que a gente chama de método segmentar, que a gente vai falar aqui agora, né? A gente faz o seguinte: é determinado pelo método segmentado da seguinte forma. Primeiro, a gente precisa saber o centro de gravidade de cada segmento, né? Como cada segmento tem um peso específico, o que a gente faz? A gente aplica o peso desse segmento, a posição desse centro de gravidade e vai medir o quê? Vai medir os torques de cada segmento, né? Na realidade, o que a gente está fazendo? A gente está pegando um segmento e está dizendo que esse segmento tem um peso em relação ao peso corporal do indivíduo. É nada mais, nada menos do que uma grande média ponderada, né? Aí vocês disseram que nunca mais iam usar média ponderada na vida de vocês. Para a gente estimar onde é que está o centro de gravidade, a gente utiliza média ponderada, né? Então, aqui no Dempster, ó, significa que da massa de uma pessoa, a gente tem em percentual 0,01 é o pé, tal, tudo. Então eu consigo ter uma ideia de onde está o centro de gravidade. Isso aqui, ó, é uma estimativa que é dada pelo próprio software, baseado nesses valores que estão aqui embaixo, né? Isso significa, pessoal, que a gente consegue estimar o centro de gravidade de uma forma mais numérica, tá? A partir da identificação dos centros de massa de cada um dos segmentos, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente, a partir do centro de massa de cada segmento, a gente vai traçar uma distância no vetor aqui no eixo Y e no eixo X, e o somatório, né, a média desses torques aqui em relação a esses torques aqui vai dar exatamente no centro de gravidade, né, do corpo, tá? Tudo bem que aqui a gente só tem um segmento, dois segmentos, então o centro de gravidade não poderia estar aqui se a gente utilizasse média, né? Então a gente utiliza a média com todos os segmentos.
Então, e aí, o que acontece? Eu preciso saber quais são o peso relativo para cada um dos segmentos, né, em homens e mulheres, e a localização do segmento, do percentual do segmento, a localização do CG baseado na distância do segmento, tá? E aí eu vou explicar direitinho como é que é feito isso. Então ele está colocando aqui, ó, 55, 63, 43, né? Isso é a localização do CG em percentual dos comprimentos do segmento. Olha só. Então vamos colocar aqui, por exemplo, braço. Vamos escolher aqui o braço. Braço, 43%. 43,6%. Aí a gente vem aqui e vê aqui, ó. Braço. Região da cabeça da tuberosidade do úmero, que é a parte proximal, né? Tuberosidade do úmero, tá aqui, né? Mais ou menos por aqui. Até a fossa do olecrano, né? Desculpe. Até antebraço, né? Epicôndilo do úmero, tá aqui, até o processo estiloide. Eu botei braço, mas braço ia ficar muito difícil mostrar aqui para vocês. Então lá, antebraço, epicôndilos do úmero e até o processo estiloide do rádio e ulna, ok? Então, o segmento é daqui até aqui. Aí ele diz o seguinte: é uma linha reta entre os centros articulares do cotovelo até o punho. Quando a gente volta aqui, a gente vai dizer que o antebraço ele é 46% da distância entre proximal para distal. Então significa que o centro de gravidade o centro de massa do antebraço, ele vai estar em 46% dessa distância aqui. Por que eles fizeram isso? Porque ele não pode dizer que fica tantos centímetros, porque o tamanho de cada pessoa é único. Então eles utilizam a questão em percentual. Isso significa o quê? Que dependendo do tipo de composição corporal da pessoa, a gente tem que fazer uma estimativa. E aí, o que acontece? A gente tem aqui, né, os segmentos corporais, distal, medial, a definição do segmento, onde é que ele começa, onde é que ele finaliza, tal. E aqui a gente tem, por exemplo, ó, eu tenho esses pontinhos brancos aqui, são os pontos proximais e distais, ó. Proximal e distal, tá? Então esses pontos proximais e distal, eu tenho, por exemplo, aqui, daqui para cá, eu tenho que ver o que é 46% dessa distância, né? Então para isso eu tenho que ter uma régua para medir daqui para cá e ver o quanto é que deu daqui para cá em centímetro e usar 46% disso aí. Eu vou achar o centro de massa daqui. Então eu vou achar o centro de massa do pé, da perna, da coxa, do tronco, da cabeça, do braço, do antebraço e da mão. Esse ponto de centro de massa está aqui. Então eu vou traçar uma linha reta para X e para Y. Aí eu vou ter um valor aqui. Esse valor aqui está em 5 e esse valor aqui está em 5. Então eu vou colocar aqui, ó, 5 com 3,6 mais 7,2 mais 10,8 e aí vou. Quando eu fizer a média de todos os toques daqui para cá, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma média aqui correndo para cá e vou ter também uma média correndo para cá. Quando esses dois cruzarem ao mesmo tempo, esse ponto é o centro de gravidade dessa figura. Então, vocês vão fazer isso na avaliação, eu vou mandar para vocês fazerem isso, tá certo? Túlio, aplicação prática disso aí. Vou mostrar aqui uma aplicação prática para isso aqui. Isso aqui, ó. Em alguns softwares, vocês lembram que em algum momento algumas pessoas fazem, não, o joelho tem uma força de tantas vezes
o peso corporal quando a pessoa salta, quando a pessoa corre, quando a pessoa está fazendo algum movimento. Baseado nisso a gente consegue fazer essa estimativa. Por quê? Aqui no caso eu tenho o fêmur, né? Aqui embaixo eu tenho o fêmur, e esse fêmur ele está tendendo a girar, né? Nesse sentido aqui, nessa articulação, ou seja, estou fazendo uma flexão, e aqui eu estou também fazendo uma flexão do joelho, né? Então eu tenho um movimento para cá de flexão e um movimento para cá também de flexão. Eu quero saber qual é o torque e quais são os momentos que as articulações estão sofrendo durante a execução do movimento. Então, para isso eu tenho que levar em consideração uma porrada de coisas. Por exemplo, eu tenho que usar o somatório das forças em X, vai ser igual a massa vezes aceleração em X, que dá isso aqui. O somatório, aí faço, ó, tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo adiantar esse cálculo que vai ficar mais fácil. Opa, foi muito aqui. Então, eu tenho aqui, ó, eu quero saber exatamente o seguinte, eu sei qual é o peso disso aqui, eu sei qual é a massa, né? Sei qual é o peso, sei qual é o torque que está sendo aplicado, sei qual é a distância daqui para cá, né? Então, para eu saber aqui essa distância, né? Sei essa distância, então eu sei o torque. Então, o que é que acontece? Eu consigo, né, através de uma organização matemática, que a gente chama de dinâmica inversa, a gente consegue medir não só as forças e os torques e os momentos que estão sendo aplicados nesse sistema, como também nesses momentos que estão sendo aplicados nas articulações, tá? Eu não vou deixar nada para vocês fazerem avaliação com isso, né? Esse semestre a gente tá deixando, eu estou falando por alto, tá? Teve um trabalho lá no doutorado que eu fiquei responsável por fazer a explicação de como é que se procede a análise de dinâmica inversa, né? Então ele utiliza exatamente esses torques, né? Então eu tenho aqui um torque de menos 10,4 Newton e o outro um torque de 9,2 Newton. Esses torques são aplicados para X e para Y, né? Então isso é uma das aplicações. Túlio, a gente faz isso na mão quando vê o movimento? Não, os softwares que já tem a câmera, que já tem a plataforma de força sincronizada e já sabem o tamanho dos segmentos, né? Porque a gente coloca lá o tamanho dos segmentos, lá, diz lá qual é o tamanho do segmento no software, eles diretamente já fazem essa medida de dinâmica inversa e dessas forças que são aplicadas aqui no movimento, né? Ok? Então, pessoal, a gente chega ao final aqui da nossa aula, né? E eu quero marcar com vocês depois, na próxima segunda-feira, para eu explicar um pouco mais sobre o trabalho anterior que eu mostrei aqui, tá? Para que a gente faça isso de uma forma mais tranquila, ok? Então, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.